depois nós vamos orar juntos. Eu tenho certeza que ele está acompanhando pelo celular aí, ele vai anotando a oração de vocês, tá bom? Para que a gente possa orar junto depois. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, irmãos, que Deus tem trabalhado na minha vida a respeito do socorro que nós procuramos nas coisas quando nós entregamos a nossa vida, toda a nossa segurança aos homens, e aí nós somos, por muitas vezes, cometidos perigos, por tempestades, e somos surpreendidos. O pastor Nilton já conseguiu entrar aqui, só quero avisá-lo que eu já comecei a reflexão aqui, tá bom? Depois eu coloco o senhor na tela aqui novamente. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos sobre esse socorro que nós buscamos. Socorro que nós buscamos no Senhor. E para exemplificar, para servir como base da nossa reflexão hoje, eu quero ler com você o Salmo número 121. Salmo de número 121. Você pode abrir a sua Bíblia nesse momento aí, eu vou colocar o texto na tela, mas é importante que você abra a sua Bíblia com a sua família aí, para que você possa acompanhar a reflexão. Bom? Isso já está na tela? Só colocar um. Posso? Segue. Vamos lá. O texto diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Dia não te molestará o sol e nem noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Irmãos, esse salmo de número 121 é um salmo mais conhecido como um salmo de peregrinação. Os salmos de número 120 ao número 134 formavam um inário utilizado pelos peregrinos quando eles subiam para Jerusalém na comemoração das festas anuais, da Páscoa, da festa do Tabernáculo, como na festa de Pentecostes. Por isso, o Salmo 121, ele é conhecido como o Salmo de romagem, Salmo de peregrinação. Os salmos de romagem, cantados pelos israelitas nas suas jornadas à cidade santa para as festas do Senhor, eles revelam os pensamentos de corações focados no objeto da sua adoração, o único e verdadeiro Deus, protetor do seu povo escolhido. E mesmo quando eles subiam para participar do louvor coletivo de pessoas de todos os cantos do país, o tom desses hinos é profundamente particular. Eles refletem os pensamentos do autor e de cada adorador que olhava então lá em direção a Jerusalém. Eu estava compartilhando essa palavra com os irmãos da igreja e eu falei com eles que quando eu leio esse salmo dá para imaginar adoradores vindo de Dan, caminhando para o sul e enxergando de longe aquele monte do templo, e ali eles entoavam esse hino, entoavam esse salmo.
Ao mesmo tempo, eu imagino famílias do sul de Judá andando e olhando para aquele monte ali, para aquele direção ao norte, para aquele monte ali. Quando eles iam em direção ao templo, felizes, alegres, cheios de júbilo, quando eles vinham à cidade de Jerusalém, cantavam esse hino. Talvez teriam saído das suas casas com os seus corações pesados por causa dos seus problemas dia a dia, das injustiças que eles sofriam nas suas vidas, até mesmo das calúnias, das mentiras, como por exemplo é citado no Salmo 120, registrado lá: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Mas quando eles viam o Monte Sião, esse hino viria à sua mente. As palavras subiriam aos seus lábios e o coração então acharia conforto. Com isso, o Salmo inicia com uma pergunta que será respondida aqui nos versos posteriores. Por exemplo, no verso de número 1, quando o salmista diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? A própria pergunta, ela sugere uma resposta aqui, meu irmão e minha irmã. Esse adorador, ele não pergunta a resposta dos homens que estão ao seu redor, nem das suas próprias maquinações. Ele olha para cima sabendo que o único realmente capaz de oferecer socorro nos momentos de tribulação é o próprio Senhor. E a mensagem então ecoa em cada linha do resto desse salmo aqui. Portanto, rapidamente eu gostaria de responder com os irmãos 3 perguntas a respeito desse salmo extraordinário aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer para esse salmo é: por que Deus pode ser o nosso socorro? E aí o salmista vai responder essa pergunta no verso de número 2, quando ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, nosso socorro pode sim vir de Deus, porque Ele é um Deus onipotente, criador de todas as coisas. Ao longo da história, os seres humanos, eles têm rejeitado o verdadeiro Deus, inventado seus próprios deuses, têm erguido altares para estátuas, para os seus ídolos. Os povos ao redor de Israel adoravam os seus ídolos, isso é um grande exemplo. Falsos e impotentes deuses que nunca criaram nada e jamais salvaram alguém. Israel, porém, era um povo privilegiado com uma relação íntima com o Criador do universo. Deus criou tudo. Deus criou a natureza, a riqueza da fauna e da flora. Os planetas do universo foram criados pelas mãos de Deus, as galáxias que o homem pode conhecer. E tudo ele fez por uma única ferramenta que ele tinha como trabalho, que era o poder da sua palavra. Quando em Gênesis registra, e ele disse: haja luz. Então todas as coisas a partir desse momento foram criadas para a sua própria glória. O onipotente Deus é capaz de socorrer aqueles que o buscam. Deus pode ser o nosso socorro porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele criou todas as coisas e Ele tem poder para nos socorrer. Mas o nosso Deus também pode ser o nosso socorro porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui na minha casa, como está lá na igreja com o pastor Newton, como Ele está aí na sua casa. Ele está aqui no Brasil, como Ele está lá no Japão. Ele está aqui no Ocidente, como Ele está lá no Oriente. Ele preenche os 4 cantos desse planeta. E além do planeta, Ele está. Nada pode fugir da presença de Deus. Os seus olhos estão sobre tudo, sobre todos. Deus não cochila. Deus não descuida. Deus não vacila. A insegurança do adorador se compara a uma pessoa que está preocupada com a invasão de inimigos ou ladrões na sua cidade, na sua casa. E só consegue dormir
se tiver confiança de que tem alguém vigiando. Mas vigias humanos podem ser negligentes, irmãos, cochilando ou até mesmo dormindo quando devem proteger as pessoas nas suas casas, na sua cidade. E Deus é comparado a esse guarda. Mas há uma grande diferença, porque Deus nunca falha no seu trabalho. Veja o que diz o versículo de número 3, versículo de número 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, esse nosso Deus, que é comparado a um guarda, ele não vacila, ele não dorme. Homens podem fornecer proteção contra algumas ameaças, mas o Onipotente é capaz de proteger o seu povo contra todos os perigos, sejam eles terrestres, sejam eles celestes, sejam eles físicos ou sejam eles espirituais. Versículo de número 5, 6 e 7 desse salmo vai deixar isso muito claro para nós. Olha o que diz lá: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu pude vivenciar nesses dias que nós estamos morando aqui em São Paulo, uma nova onda de assalto. Estava compartilhando isso ontem com a igreja. Alguns bandidos estavam, até um tempo atrás agora, tocando o interfone dos condomínios, e aí de alguma forma eles conseguiam dados de alguns moradores desse condomínio. Eles chegavam vestidos com roupa como se fosse funcionário dessas empresas telefônicas, e eles diziam que o motivo deles estarem ali visitando era por causa de uma manutenção que eles deveriam fazer na casa de tal pessoa. O porteiro, com todos os dados do morador ali batendo, ele abriu para o bandido, para o ladrão, e o ladrão acabou invadindo os condomínios aqui em São Paulo. Uma quadrilha acabou fazendo isso e colocando terror nas famílias, levando tudo que tinha direito para levar desse condomínio. Ou seja, essas experiências que o homem passa é por conta da falha humana. O homem é passível de falhar, de se cansar, de errar. O guarda pode cochilar alguns momentos porque ele fica cansado da sua rotina de trabalho. Mas Deus jamais é pego de surpresa. Deus jamais é surpreendido. E Ele te protege diuturnamente. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para esse salmo aqui, levantar para a gente poder responder, é: quando Deus pode ser o nosso socorro? Nós já temos duas razões porque Deus pode ser o nosso socorro. É porque Ele é onipotente e porque Ele é onipresente. Agora, quando Deus pode ser o nosso socorro? Deus pode ser o nosso socorro quando o nosso socorro humano acaba. Quando as pessoas subiam para Jerusalém, olhando aqueles montes altos à sua frente, eles questionavam: de onde virá o meu socorro? Há determinadas situações na vida que você tem socorro humano. Há determinadas situações na vida que o braço forte do homem pode te ajudar, pode te acolher, pode cooperar com você, pode te abraçar, pode até mesmo te dar respostas. Há, porém, outros momentos em que os recursos da terra são insuficientes, são ineficazes. E são nessas horas, nesses dias, onde você não tem mais aonde se agarrar, nem no dinheiro, nem no poder político, nem no poder econômico, nem nas armas, nem na ciência, nem na justiça dos tribunais. Quando os próprios cientistas dizem, nesses dias que nós estamos vivendo,
que eles não têm a resposta, que eles não sabem como sair dessa situação. Assim, como o pastor Nilton gosta de dizer, Deus continua no trono. Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Mesmo quando os recursos da terra falham, Deus continua sendo Deus e pode ser o nosso socorro. Quando o socorro humano falha, Deus entra na sua história. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Deus pode ser o nosso socorro em todas as situações da nossa vida. O versículo 7 que nós já lemos diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. É claro que há momentos que a vida se transforma em um ciclo vicioso de crises. E viver o que nós estamos vivendo hoje, essa geração jamais imaginou viver, jamais imaginou passar. Muitas outras crises atingiram o mundo, você sabe, meu irmão, as guerras, as pestes, mas essa crise é inédita para todos nós. Nem a minha geração, nem a atual geração e nem a geração anterior imaginaram passar por essa crise que afeta o nosso país, que afeta o nosso mundo. Essa semana que passou agora, estavam registradas mais de 100 mil mortes aqui no nosso país, pessoas que foram cometidas com esse vírus, faleceram, infelizmente, infectadas. As situações, de fato, são gravíssimas o que nós estamos vivendo. Os governos foram pegos de assalto. O mundo está chorando a dor das nações mais impactadas por essas mortes. E com certeza o nosso país está no topo da lista. Mas mesmo diante desse mal que assola todo mundo, mesmo diante da enfermidade que o mundo ainda não tem a solução, que ainda não tem a resposta, Deus pode ser o nosso socorro. Porque está escrito: Ele é quem nos guarda de todo mal. Em Deus, então, nós devemos buscar refúgio. Em Deus, então, nós devemos buscar resposta para as nossas questões. Em Deus, portanto, nós devemos buscar paz em meio a todo esse caos. Em Deus, nós devemos buscar a sua presença para enfrentar essa crise. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Deus pode ser o nosso socorro também em todo o tempo. Versículo de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Aleluia, irmão. Saber disso, porque isso enche o nosso coração de esperança. A expressão que o salmista está usando aqui, a sua saída e sua entrada, é uma figura de linguagem. Ele está querendo tratar aqui do cotidiano do ser humano, do dia a dia do homem, da mulher. Ou seja, tudo que o homem fizer, Deus irá vigiar. Tudo que o homem está fazendo, Deus está cuidando. Todas as circunstâncias da vida passará pelo cuidado do Senhor. Não é somente um dia, nem 2 dias. Não é somente hoje, e nem será somente amanhã. Deus vigia o crente todo tempo. O hoje e o amanhã estão debaixo dos olhos do Criador. Nada acontece na vida sem o conhecimento de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Nós devemos nos agarrar nessa verdade. Deus pode ser o nosso socorro em todo o tempo. Em todo o tempo. Não somente em todo o tempo também, adiantando aqui, como também na eternidade. Presta atenção nisso, meu irmão e minha irmã, você que está nos acompanhando, você que está me ouvindo. Os amigos, o dinheiro, as religiões, o sucesso, a família, todos os recursos dessa terra, tudo isso só pode ir contigo até a beira da sua sepultura. O seu dinheiro fica, você vai. O seu diploma fica pendurado,
lá na parede, você vai. Seus amigos choram a sua morte, mas não seguem com você dali em diante. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, como refúgio nosso, é aquele que nos segura pela mão, nos guia com o seu conselho e depois nos recebe na glória celestial. É como diz o texto das Escrituras Sagradas: agora bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e então habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o seu socorro em todo o tempo. Ele é o seu socorro na eternidade. Ele é o seu socorro na história. Ele é o seu socorro além da história. Ele é o seu socorro para sempre. Mas há uma terceira pergunta que eu quero levantar para finalizarmos aqui a nossa reflexão com relação a esse salmo. Por que Deus pode ser o nosso socorro? Porque Ele é onipotente, Criador do céu e da terra. Porque Ele é onipresente e está em todos os lugares, pronto para nos socorrer. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando as forças do homem falham, Deus está ali. Em todo tempo, em qualquer circunstância, para sempre, para toda a eternidade, Deus pode ser o nosso socorro. Mas em último lugar, que tipo de socorro Deus pode nos dar? Versículo de número 3, meu irmão e irmã. Veja o que diz lá. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Você há de concordar com que os nossos pés eles são frágeis demais. E não podemos ficar escorados no salto da nossa autoconfiança. Você há de concordar que, entregues à confiança de nós mesmos, estaremos passíveis a tropeços. Nossos pés são como de barro. Não podemos resistir pela nossa própria força às tentações deste mundo. Não podemos vencer pelas nossas próprias forças o pecado que tenazmente nos assedia. Nossa carne é fraca. Nós sempre optamos por fazer o mal. Mas somente Deus pode nos manter em pé. Somente Deus pode nos livrar do mal. Somente Deus pode nos purificar de todo pecado. Somente Deus pode nos segurar com mãos fortes e poderosas para não cair. Por isso, meu irmão e minha irmã, como eu compartilhei com ontem, é momento de nós nos humilharmos, colocarmos os nossos joelhos no chão, nosso rosto, nossa face em terra e buscarmos a presença de Deus, porque nós carecemos do seu socorro. Para não pecarmos contra Deus, para não sermos escravizados pelos vícios destruidores. E se você talvez tenha caído nas teias do pecado, Jesus tem uma palavra de ordem para você. Assim como ele exortou a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versículo número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. É a sua oportunidade nesse momento de se voltar para Deus. Porque Deus é poderoso para mudar você. Deus é poderoso para reescrever a sua história. Deus é poderoso para curar as suas feridas. Deus é poderoso para restaurar a sua alma. Porque Deus é rico em misericórdia e Ele tem prazer no perdão. Que tipo de socorro Deus pode nos oferecer? Versículo de número 7, o Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. E o mal que o salmista está falando aqui pode ser físico, pode ser espiritual. Deus pode nos livrar de enfermidades. Deus pode agir sem os meios, através dos meios, apesar dos meios. Ele cura o enfermo, Ele perdoa o pecador, Ele livra de ataques inimigos. Então esse é o nosso Deus que nos livra de todo mal. Mal que assola o Brasil, mal que assola a sua família, que assola a sua alma neste momento. Deus é poderoso para livrar você desse mal.
nós precisamos do socorro. Você precisa buscar o socorro de Deus na sua vida. Não há outra saída para nós. Interessante que séculos depois da composição desse salmo aqui, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo de número 8 e 39, capítulo 8, versículo de número 38 e 39, ele mostrou a mesma confiança na proteção divina oferecida por Jesus ao seu povo. Quero ler com você esse texto. Romanos 8, versículo de número 38 e 39. O texto diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a fé desse homem. O apóstolo Paulo, que antes da sua conversão perseguiu a igreja, assassinou a muitos, e depois da sua conversão parece que ele passou a vivenciar o outro lado, foi perseguido por muitas vezes, foi humilhado diante dos homens nas ruas, foi encarcerado, sofreu naufrágio pelo nome do Evangelho, morreu pelo Evangelho, por levar o Evangelho. Ele vai dizer que lá naquele dia Deus irá preparar depósito desse ouro nas excelências. Deus é capaz de proteger os fiéis de todo tipo de ameaça. Em todos os momentos da sua vida. O salmista, na conclusão desse hino: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. A confiança do servo de Deus não se limita a algum tempo, a algum momento, ou algum problema específico e pontual. Não. É a certeza da proteção divina que sustenta a esperança eterna de todos os que Deus de fato. Então, no final da sua vida, o apóstolo Paulo mostrou essa confiança, encarando a certeza de que ele iria morrer por causa da sua fé. E então ele vai escrever a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12: que sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele. Que nós possamos olhar para os montes, demonstrar a mesma confiança em Deus, porque a crise vai passar. A crise é temporária, ela é finita, mas Deus continua lá acima do monte, assentado no seu trono. Deus está lá. Deus está olhando pela nossa nação. Deus está cuidando da sua família. Deus não está descuidado da sua situação. Deus está no controle e tem a rédea da história nas suas mãos. Por isso, busque a Deus. Não desvie o seu socorro. Corra em direção ao Senhor quando você estiver se sentindo encurralado, quando você estiver se sentindo triste. Não deixe com que a tempestade mude o seu sentimento, mude o que habita dentro de você, mas permita que o Espírito Santo de Deus te preencha de tal forma, todas as vezes que a tempestade te acometer, há um monte para onde você está olhando, e quando você perguntar de onde virá o meu socorro, você terá certeza que o teu socorro vem do Senhor, fez o céu e a terra. Ele te protege como um guarda que não dormita, que não cochila,
que não vacila, que não falha. Ele cuida de você desde agora até a eternidade. Que Deus te abençoe, meu. Que Deus possa preencher o teu coração com a presença dele. Em nome de Jesus.